Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Vamos dar início hoje a uma nova série de reflexões baseadas na carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta maravilhosa, onde nós vamos aprender verdades insondáveis a respeito do nosso Deus e podemos aprender para que nós possamos viver uma vida com mais alegria, com mais gratidão e com mais serviço ao nosso Deus. Essa carta ela traz verdades preciosas e nós vamos então meditar sobre ela. Hoje eu quero apenas trazer uma introdução e desafiar você a fazer a leitura então desta carta. Nós vamos estar, como sempre, estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoje nós vamos falar então dar uma introdução sobre a importância desta carta para nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui é importante a gente entender que a igreja de Filipenses era uma igreja muito generosa e enviava então de vez em quando auxílio financeiro a Paulo. Então, humanamente falando, essa era a razão da existência dessa carta de agradecimento, de gratidão de Paulo. Então, a carta aos Filipenses, no entanto, ela é muito mais do que uma carta de gratidão. Ela é verdadeiramente a epístola da alegria, a carta da alegria. Há várias formas desta palavra. Uma delas é o gozo, é o regozijo. E ocorre então aqui mais de 12 vezes nos seus 4 capítulos. A carta de Filipenses tem 4 capítulos. Paulo, ele sabia regozijar-se nos tempos bons e também nos tempos difíceis, como nós vamos ver em Filipenses 4:11. Também há pouca controvérsias ou admoestações assim negativas nessa carta, até porque se ela é a carta chamada a carta da alegria, a capa da graça, então ela é uma carta otimista. A principal razão dos crentes poderem se regozijar é que o Filho de Deus, ele se dispõe a vir à terra como homem, mas ainda como servo. Ele não se contentou em apenas curar e ensinar, mas ele percorreu o caminho inteiro até a morte e a morte numa cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, expressa essa grande verdade num belíssimo parágrafo que muitos acreditam ter sido um hino do cântico dos cristãos, então, primitivos. E nós vamos, então, ler este pequeno trecho, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, que diz assim: E haja em vós o mesmo modo de pensar que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo a imagem de Deus, não considerou se aferrar a ela, apesar de ser igual a Deus. Antes, despojando a si mesmo, tomou a semelhança de um servo e foi semelhante aos homens. E achando-se na semelhança de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte do cruz. Pelo qual também Deus o exaltou ao máximo e lhe deu um nome mais excelente que todos os nomes, para que todo joelho se dobre no nome de Jesus, tanto os que estão nos céus como aqueles que estão na terra, como dos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a expressão de uma grande verdade. Nesse belíssimo parágrafo,
que muitos acreditam que sejam então um hino dos cristãos primitivos, foi aqui citado por Paulo ou escrito, por ele. Essa é a passagem, ela é utilizada para ensinar a unidade por meio da humildade. A doutrina, ela nunca vai se separar do dever. No Novo Testamento, como acontece às vezes, com tristes resultados entre as igrejas de hoje. Isso torna então para nós o livro, a carta de Filipenses, mais alegres, mais atraentes de toda a palavra de Deus. A data que essa carta foi escrita, no caso aqui, nós fizemos a meditação na carta de Efésios, ela provavelmente foi escrita no mesmo tempo que foi escrita Colossenses e também Filemão. E todas essas cartas nós sabemos que Paulo escreveu então na prisão. Então elas são classificadas como as epístolas ou as cartas da prisão. Outra coisa importante da gente saber é que Paulo passou então 2 anos cativos em Roma, e em certa alusão então encontradas aqui nas epístolas sugerem que ela foi escrita quando no fim desse período de aprisionamento de Paulo. Vamos ver então o contexto então e o tema que nós temos aqui. Foi um dia de grande importância na história das missões cristãs quando Paulo chegou a Troade em uma segunda viagem missionária. Ele fez várias viagens missionárias. Uma foi a Troade, estava situada do outro lado do mar Egeu, na costa noroeste da Ásia Menor. Olhando então para a Grécia, um homem da Macedônia apareceu-lhe à noite em visão, dizendo para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso está escrito lá em Atos capítulo 16, versículo 9. Paulo, então, ele trata imediatamente de viajar para a Macedônia com Timóteo, com Lucas e também com Silas. Quando eles puseram, então, os seus pés em solo europeu pela primeira vez em Neápolis, e dali, então, eles viajam para o interior até Filipos. Foi a primeira vez que ele entra, então, nesta região, que era então uma colônia romana, motivada pelo qual seus habitantes desfrutavam então dos direitos e privilégios da cidadania romana. No sábado, esse pregador do evangelho desceu então para as margens do rio, onde ele encontra um grupo de mulheres que costumava se reunir para orar ali nas margens do rio. Nós vemos também isso lá em Atos 16, 13. Então, entre elas estava Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela foi a primeira a aceitar a mensagem do evangelho e, pelo que sabemos, ela foi a primeira pessoa convertida ao cristianismo no continente, então, europeu. A estada de Paulo em Filipos, porém, não foi totalmente tranquila. Havia uma jovem possuída por um espírito de adivinhação que podia prever os acontecimentos futuros. Ela então encontra-se com o servo do Senhor e passou a segui-lo, clamando em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. Não querendo aceitar o testemunho de uma pessoa possessa por um espírito imundo, o apóstolo ordenou que o demônio então saísse dela. E quando seus então amos, aqueles que se aproveitavam dessa condição dessa moça, viram o que havia acontecido, ficaram furiosos então com Paulo e arrastaram Paulo e Silas para a praça perante os representantes de Roma. Os magistrados, então, ordenaram que fossem açoitados e lançados na prisão. Aí nós temos mais uma coisa muito importante que aconteceu na prisão em Filipos. É o fato bem conhecido de todos nós. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus quando, de repente, houve um terremoto que fez abrir as portas do cárcere e saltou, então, as correntes.
O carcereiro, então, pensando que os prisioneiros haviam fugido, estavam prestes a suicidar-se quando Paulo lhe assegurou que todos os presos estavam ali. Então o carcereiro gritou: Senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? Olha, então a resposta memorável de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. A graça de Deus havia conquistado mais um troféu em Filipos. Além da vendedora de púrpura, temos aqui então o carcereiro. Certa vez, depois de 10 anos mais tarde, então depois que Paulo então se despediu dessas pessoas, Paulo escreveu então aos Filipenses, 10 anos depois de tudo isso acontecer. De novo ele estava na prisão. Os filipenses então, sabendo de sua prisão, tinham enviado ao apóstolo um donativo em dinheiro. E Epafrodito foi escolhido então para levar o dinheiro, e essa oferta para Paulo. Amados, Filipenses é uma das cartas mais pessoais de Paulo. E é a que mais evidencia mais afeições, mais sentimentos, Fica bem claro aqui que aquela congregação ocupava um lugar muito especial no coração do apóstolo. Pela sua leitura, aquilo que nós vamos fazer, é fácil nós detectarmos a ligação estreita que existia entre esse grande apóstolo e a igreja que ele fundou, começando com uma mulher à beira do rio e um carcereiro na prisão. Essa carta ela traz vários temas. Um deles é o louvor, a oração, a perseverança, a unidade, a humildade, os falsos ensinadores, a importância de nós renunciarmos às coisas pessoais por amor a Cristo. É uma exortação a caminhar nos lugares celestiais como Paulo. Ele fala sobre a harmonia, sobre a assistência, a alegria, sobre a oração, sobre a reflexão e sobre a disciplina. E é isso que nós vamos então meditar sobre a carta de Filipenses. Que Deus abençoe você, que você possa então compartilhar esse nosso novo momento de meditação na carta de Paulo aos Filipenses. Amados, até amanhã!